Por que os demônios pediram os porcos? A fascinante história de Jesus Cristo expulsando a legião de demônios para um grupo de porcos pode ser encontrada em Lucas. A história começa quando Jesus Cristo viajava pela região montanhosa a leste do Rio Jordão, uma área principalmente gentílica da Decápole, as cidades gentílicas da região mais ampla. Então, eles navegaram para o país das guarnições, a leste da Galileia. Quando Jesus Cristo pisou em terra, um homem da cidade de Garissa veio ao seu encontro, que estava possuído por demônios há muito tempo. Ele não usava roupas e não vivia em uma casa, mas entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele gritou com uma voz terrível do fundo de sua garganta e caiu diante dele, com medo e terror, gritando alto: "Que negócios temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te suplico, não me atormente antes do tempo designado para o julgamento." Jesus Cristo já estava ordenando ao espírito impuro que saísse do homem, pois ele o tinha dominado violentamente muitas vezes. Ele estava guardado e amarrado com correntes e algemas, mas quebrava os vínculos e era levado pelo demônio para o deserto. Lucas 8, 26-29, Bíblia Amplificada, está a descrição mais detalhada de um homem que está sob o controle de um demônio que encontramos na Bíblia. É o perfil clássico da possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem tinha sido possuído por um demônio. Ele não usava roupas e vivia mais como um animal selvagem do que como um ser humano. Ele também não morava em uma casa, mas era levado para o deserto pelo demônio, indo contra a lei judaica e a inclinação humana natural. O homem continuou a viver entre os túmulos, em meio ao deteriorado e aos mortos. Ele possuía níveis anormais de poder, quebrando suas amarras. Ele era atormentado a ponto de se autodestruir. Dia e noite, ele gritava e se contorcia entre os túmulos e nas montanhas, se cortando com pedras afiadas. O homem era incontrolável. Ele já tinha sido amarrado com algemas nos pés e correntes várias vezes, mas ele quebrava as correntes e as amarras em pedaços, e ninguém era suficientemente forte para subjugá-lo e domá-lo. Por causa desse comportamento errático e selvagem, ele foi expulso da aldeia e acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que ele realmente podia ferir: ele mesmo. A Bíblia descreve que o homem era dirigido pelos demônios da mesma forma que um cavalo é conduzido pelo seu cavaleiro ou um navio é remado pela sua tripulação. Também lemos que um certo homem encontrou com Jesus, o que sugere que Jesus Cristo não procurou diretamente por esse homem, mas que o homem foi atraído para Jesus Cristo. O homem era incapaz de se libertar, mas Jesus tinha a autoridade completa sobre o espírito impuro. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes." Foi o espírito demoníaco dentro do homem possuído que falou, não o homem em si. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, às vezes, exibirá sua própria personalidade através da personalidade do corpo hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo de hoje, devemos ter cautela para evitar ignorar o problema ou dar uma ênfase excessiva na suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como uma pessoa se torna possuída por demônios. Supostamente, jogos e práticas ocultas supersticiosas e supostamente inofensivas, espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para o engano para o crente e perigo real e demoníaco para o descrente. As pessoas frequentemente se envolvem com o ocultismo ou coisas demoníacas porque há algo ali que parece funcionar. Infelizmente, é um alguém trabalhando, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam os homens porque eles desprezam a imagem de Deus e, portanto, tentam desvalorizá-lo e torná-lo grotesco. Demônios têm o mesmo objetivo com os cristãos, desvalorizar a imagem de Deus, mas suas táticas são restritas em relação aos cristãos. Espíritos demoníacos foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz, embora eles possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade. Colossenses 2, 15, Bíblia Amplificada. Quando desarmou os governantes e autoridades, expondo-os publicamente ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Lemos: "Peço-lhe que não me atormente."
Essa foi uma observação irônica, porque o homem frequentemente era afligido pelos demônios que o dominavam tanto em mente, corpo e alma. Ainda assim, ele pensou que Jesus Cristo pudesse atormentá-lo. Lucas 8, 30-33, Bíblia Amplificada. Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploravam constantemente a ele que não os mandasse para o abismo. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte, e os demônios imploraram a Jesus Cristo para permitir que eles entrassem nos porcos, e Jesus lhes deu permissão. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, que correram íngreme abaixo até o lago e se afogaram. Qual é o seu nome? Para obter autoridade sobre o demônio e libertar a pessoa possuída pelo demônio, os exorcistas judeus da época requeriam conhecimento do nome do demônio. No entanto, Jesus não usou o nome que ele aprendeu nesse diálogo, pois ele tinha autoridade sobre os demônios que ia além das superstições atuais. Provavelmente, Jesus perguntou o nome do demônio para compreender a gravidade do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana normalmente consistia de 6.000 homens, o que implica que o homem estava possuído por um grande número deles. Os demônios imploravam para que Jesus Cristo não os mandasse para o abismo, pois eles não queriam ser aprisionados lá. O abismo é o poço sem fundo descrito em Apocalipse 9:11, aparentemente sendo um local de aprisionamento para certos espíritos demoníacos. Apocalipse 9:11, Bíblia Amplificada. Eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, o destruidor. Esses demônios não queriam se tornar inativos, embora seja outro inferno para o diabo ficar ocioso, ou de outra forma ser ocupado pelo mal. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que demônios podem habitar os corpos de animais parece estranha, mas essa ideia também é mostrada em Gênesis 3. Também era apropriado que esses demônios fossem lançados nos porcos. Note que os demônios nem mesmo podem afligir porcos sem a permissão de Deus, como um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus ele mesmo. Quão pequeno é o poder da maldade deles, a ser temida por aqueles que têm Deus como sua proteção e protetor. Satanás preferiria perturbar porcos do que não fazer nenhum mal. Ele é tão amante do mal que o praticaria em animais, se não pudesse praticá-lo em homens. Jesus permitiu isso porque ainda não tinha chegado o momento da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios. Ela viria na cruz. Colossenses 2,15 nos diz que na cruz Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses 2,15, versão amplificada da Bíblia. Quando ele desarmou o governante e as autoridades, as forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, ele fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu cortejo triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Espíritos demoníacos causaram ao rebanho de porcos um comportamento errático, fazendo-os correr descontroladamente pelas encostas íngremes em direção ao lago, onde acabaram se afogando. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos. Eles eram iguais ao seu comandante, Satanás, cujo objetivo é roubar e destruir tudo em seu caminho. João 10:10. Versão amplificada da Bíblia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, até transbordar. Isso mostrou a verdadeira intenção desses demônios, que era destruir o homem assim como destruíram os porcos. Alguns acreditam que isso foi injusto para o dono dos porcos, mas os donos dos porcos perderam sua propriedade e, a partir disso, aprenderam como Jesus valorizava mais a vida do homem do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como o demônio afetou os porcos, preferindo a morte à maldade demoníaca. E se os homens não fossem piores do que porcos, eles teriam a mesma opinião. As pessoas correm muito quando o diabo as impulsiona. O diabo leva seus porcos para um mercado ruim. Lucas 8:34-37, Bíblia Amplificada. Quando os pastores viram o que tinha acontecido, eles fugiram e contaram à cidade e ao campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Elas foram até Jesus,
e encontraram o homem do qual os demônios haviam saído sentado aos pés de Jesus, vestido em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e eles ficaram assustados. Aqueles que viram isso contaram a eles que o homem que estava possuído por demônios havia sido curado. Então todas as pessoas da região dos Gerasenos e dos distritos vizinhos pediram que Jesus os deixasse, porque eles estavam sobrecarregados de medo. Então Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. Eles estavam com medo e foram tomados por um grande medo. Eles estavam mais com medo de um homem livre do que de um homem possuído. Eles ficaram aterrorizados quando viram o homem em sua perfeita mente, sentado aos pés de Jesus. Eles não sabiam o que pensar disso segundo suas superstições. O demônio deveria ter tido vantagem sobre Jesus, mas não teve e eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então toda a multidão pediu que ele partisse. Eles não pareciam se importar em ter esse homem atormentado, possuído por demônios no meio deles, mas se importaram em ter Jesus por perto. Então pediram que ele saísse, e ele o fez o trabalho que Jesus fez, atraiu toda a multidão, e eles se reuniram para falar e se encontrar com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de nenhuma maneira, pois uma cidade inteira estava em uma reunião de oração orando contra sua própria bênção. Horrível era a oração deles, mas foi ouvida, e Jesus partiu de seus domínios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus Cristo fará em suas vidas, do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes elas afastam Jesus, e ele pode partir, se for pedido. Lucas 8:30 e 8:39, Bíblia ampliada. Mas o homem de quem os demônios haviam saído continuava implorando, suplicando para ir com ele. Mas Jesus o enviou embora dizendo: volte para casa e conte todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você. Então o homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. O homem de quem os demônios haviam partido, esse é um nome maravilhoso, talvez pelo resto de sua vida. Esse homem seria conhecido por um nome que lembrava o grande trabalho de Jesus por ele no início. Esse homem anteriormente possuído por demônios sentou-se aos pés de Jesus, mas depois ele apenas queria estar com Jesus, seguindo-o como um discípulo. Lucas 8:35, na Bíblia amplificada, diz: então as pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham sido expulsos, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo mental. E elas ficaram assustadas. O desejo deste homem por Jesus Cristo é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava apenas interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas após seu encontro com Deus, ele ganhou Jesus para si mesmo. No entanto, Jesus o repreendeu e disse-lhe para ir embora, apesar do fato de que o homem tinha uma boa motivação em querer seguir Jesus. Jesus não permitiu que ele o fizesse, pois estava ciente de que o ministério que ele estava realizando para sua própria família e comunidade tinha muito maior significado do que qualquer outro trabalho que ele estava realizando. Às vezes, pode ser desafiador para nós compreender a maneira como Deus opera. Jesus atendeu ao pedido dos moradores da cidade que oraram para que ele os deixasse e se afastasse deles. O homem, de quem os demônios haviam partido, fez um pedido piedoso para que ele pudesse estar com Jesus, mas Jesus disse não a essa oração. Naturalmente, o motivo foi o fato de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentílicas, de uma maneira que Jesus e seus discípulos não poderiam ser. Se ele tivesse medo, o que é muito provável, os demônios poderiam voltar. Então é claro que ele desejava estar com Cristo. No entanto, Cristo tira esse medo dele e praticamente lhe diz: você não precisa estar perto de mim, pois eu te curei tão completamente que você nunca mais ficará doente novamente. Spurgeon. Ele foi e anunciou deste modo por toda a cidade o quão maravilhosas coisas Jesus tinha feito por ele. Esta foi uma grande mensagem para contar e uma mensagem que todo seguidor de Jesus deve ser capaz de pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, pois essa foi a única razão pela qual o Senhor Jesus Cristo veio para este lado do mar da Galileia. Sua história também mostrou que, com Jesus, ninguém está além da esperança, pois se este homem pôde ser transformado, então qualquer um pode.
Jesus Cristo pediu a ele para contar as grandes coisas que Deus havia feito, e o homem falou para outros sobre as grandes coisas que Jesus tinha feito. Não houve contradição, pois Jesus é Deus.